E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês a série Andy, que está disponível na Netflix finalmente. Por que eu tô dizendo finalmente? Essa série, ela já tinha sido anunciado o seu lançamento lá por volta de maio, acredito que pelo meio de maio. Eu sei que eu já estava ali para receber a notificação, quando de repente simplesmente não falaram mais nada sobre a série, retiraram todos os trailers que estavam disponíveis. E eu fiquei pensando, mas o que aconteceu com a série? Tentei pesquisar e aí eu descobri que, na verdade, a série tinha sido cancelada porque essa mulher, a personagem principal dessa história, podemos dizer assim, aliás, Andy é uma mulher com muitas personagens e isso é extremamente importante de deixar ressaltado. Bom, podemos dizer que as ações de Andy começam em 1996, mas depois, em 2008, as coisas ficam um pouco mais sérias para o lado dela. Hoje ela se encontra presa, como é dito no documentário, e aí também descobrimos o motivo de primeiro acontecer um cancelamento, depois virar um adiamento. A Andy, ela muda o seu nome e a sua fisionomia também, para que não seja mais reconhecida, e ela teria ficado um pouco irritada, porque imagens dela mais jovem, né, ali bem mais jovem, foram mostradas no documentário em 2 episódios. Então ela entrou ali com recursos para que a série não fosse para frente, ou até mesmo cobrando um pagamento, isso aí nós não podemos saber. O que a Netflix informa é que, na verdade, houve sim esse problema. E aí o que se segue é o seguinte: a Netflix também explica que demorou 2 anos para essa série ficar pronta, e essa é uma série importante porque essa mulher, ela é considerada a mulher que conseguiu, sim, fazer um crime perfeito. Mas nós sabemos muito bem que não existe perfeição quando se fala de crime, mas sim falta de investigação, que também é o que a gente vai conseguir perceber nessa série. E tem mais, tá, meus amigos? A gente tem que prestar muita atenção no final dessa série, porque talvez a pessoa que ela estivesse envolvida quando o marido dela se foi de uma forma muito misteriosa pode ser a chave dela não ter respondido por absolutamente nada, e isso faz com que a família ainda busque por justiça. O último processo enviado pela família para que se buscasse justiça pelo Juan foi em 2017. Ela se encontrava também atrás das grades, porém, ainda assim, eles lutavam para que alguma justiça acontecesse para o Juan, mas mal sabiam eles que ela ainda estava aprontando. Depois, eles lutaram então para poder fazer essa série documental, ela é produzida e depois acaba acontecendo essas questões, precisou ser adiada e foi lançada agora essa semana. Então, também vou deixar claro que eu não vou me preocupar com o tempo, afinal de contas essa história ela precisa ser contada em detalhes ou a gente não consegue entender muita coisa. Até porque, devido a esse processo que acontece, muitas pessoas que estavam ali no processo, que deram seus depoimentos, eles não puderam falar. Pessoas próximas não quiseram falar. Eles chegam a destacar que mais de 200 pessoas se negaram a participar do documentário. O cheiro do mistério permanece nessa história. Esse documentário ele é produzido porque as pessoas querem que o mundo saiba quem é a Andy, porque em pouco tempo ela pode estar de volta em sociedade. Fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, eu preciso dizer para vocês que eu amo essas histórias e vocês sabem disso. Histórias que têm mistérios, histórias que investigações surgem muitos anos depois, mas eu estava tentando aí, entre esses 2 episódios, que são extremamente curtos, tá? Eu nem sei por que dividiram em 2 episódios na Netflix, sinceramente. Acredito que dava para ter feito de uma vez só. A questão é que esses episódios são muito densos. Eles mostram algo e também tem uma narrativa por trás. Então, os dois te dão uma informação, o que faz com que esses minutos eles dobrem informação. E isso é uma coisa que é necessário prestar muita atenção e mesmo assim provavelmente alguma coisa vai passar. Então a versão que eu tô trazendo para vocês é a versão apresentada na série. Precisamos ir para a Espanha, para Barcelona, anos 80, e entender de onde veio essa moça, de onde veio a Ángeles, mais conhecida também como Andy.
A primeira pessoa que vai dar alguma referência de quem de fato era Maria Ângeles Molina é uma amiga dela, uma amiga de muitos anos que vai aparecer no documentário. Essa moça, ela conta que o que a Andy contava para ela é que ela tinha nascido em uma casa extremamente simples, a mãe dela era uma dona de casa, essa amiga também diz que talvez ela fosse costureira, o pai tinha um trabalho muito simples, não é dito se ela tem irmãos, tá? Eles não apresentam nenhum irmão, muitas pessoas que eram da família da Andy, até mesmo a filha da Andy, eles não quiseram participar do documentário, quiseram também suas identidades protegidas, consegui descobrir quem é a filha dela. E aí fica aquilo, né? A gente consegue saber o nome, tem ali de repente uma coisa ou outra, mas é melhor deixar como tá, porque afinal de contas, a moça também tem uma vida e eu acho que é necessário respeitar a privacidade das pessoas. E aqui o caso não é sobre a filha dela. Então, voltando aqui, pai tinha uma profissão simples. A mãe era dona de casa e colocam também que ela poderia trabalhar como costureira. Pelo menos é assim que a amiga da Andy fala, né, sobre isso. Então, o que aconteceu foi que em um determinado momento da vida dela, ela decidiu que ela queria sair daquele local super simples e viver uma vida, porque ela sempre quis ser rica. Então, ela queria ter uma vida totalmente à parte da vida que ela tinha com os pais dela. Ela corta, teoricamente, relações com os pais e parte para Barcelona. Começa a morar ali em Barcelona e não é dito, por exemplo, como vivia a Andy. Isso foi uma coisa que faltou um pouquinho no documentário, porque a vida que é descrita, por exemplo, por essa amiga dela, é uma vida um pouco estranha para quem de repente não tinha um emprego. Vamos ver se vocês conseguem entender. Essa moça que eu disse para vocês que falou um pouco sobre o passado da Andy, era uma moça que morava na parte alta de Barcelona. Ela não diz também com que ela trabalhava, ela diz que ela conheceu a Andy em uma boate em Barcelona. E nessa boate, a Andy estava muito bem vestida e também sempre pedia garrafas. Então, é como qualquer outra balada, né? Você pede uma dose e, de repente, você tem uma certa atenção dos garçons. Quando você acaba pedindo garrafas, mostra que, de repente, você está ostentando um pouco mais de dinheiro, então você acaba tendo uma atenção extra. E isso começou a acontecer. Elas se conhecem nessa boate e passam a ser muito amigas. Essa moça, ela diz, inclusive, que, na verdade, as duas passam depois a morar juntas no mesmo apartamento na parte alta de Barcelona, justamente porque ela tinha gostado muito da Andy. E a Andy era uma pessoa difícil de entender, mas ela dizia que gostava da Andy. E as duas passaram a ser amigas por muito tempo. Não é dito como, mais uma vez, como as duas ganhavam a vida, principalmente a Andy, que no caso é o foco do documentário, mas é dito que ela sempre estava focada em marcas de luxo, vida de luxo, e a gente fica pensando quem pagava essa conta. Não é dito em momento algum como acontecia tudo isso. Bom, essa amiga diz que quando saíam juntas, ela sempre estava atrás de lojas de grife mesmo cara mesmo. Ela gostava de ostentar coisas boas e quando ela ia a restaurantes, ela se preocupava muito em aparentar ser uma mulher de classe alta. E dizia sempre para essa amiga que ela ia se casar com um homem rico, que ela gostava de dinheiro e que ela iria se casar com um homem rico e ter muito dinheiro e uma vida muito boa. Bom, essa amiga então relata que, na verdade, ela sempre pedia os pratos mais caros, ela pedia as bebidas mais caras e sempre ali demonstrava ter um poder aquisitivo muito alto. E isso, de alguma forma, era pago. Precisamos pensar que isso era pago, pelo menos até ela encontrar o banco dela, um banco chamado Juan. Ela também fazia muitas viagens, mas muitas viagens. Essa amiga conta, inclusive, que ela vai conhecer o Juan nas Canárias. Então ela vai fazer uma viagem para as Ilhas Canárias. Estamos aí entre os anos 80 e 90. E aí um dia, essa amiga dela disse que ela chegou numa balada usando um casaco de Vison e também joias da Cartier. E ela se perguntou, ela falou assim, escuta, o que aconteceu com você? Joia, casaco? E ela disse que ela tinha conhecido um homem, ele era rico, eles estavam namorando e tinha dado aquele casaco de presente para ela. Porém, ela não diz se esse era o namorado que ela depois vai se casar, que era o Juan, mas dá a entender no documentário que sim, já era o Juan. O que me deixou mais impactada nessa série é a capacidade de mudança física que a Andy tinha, mesmo no período em que ela estava vivendo, por exemplo, um casamento. Então a gente para ali, presta atenção, uma hora ela estava ruiva, ela se casa, ela estava loira, depois ela estava de cabelo preto, então a gente percebe que ela estava sempre ali mudando a aparência física dela. E aí a gente vai precisar falar das Ilhas Canárias, porque precisamos falar do Juan, que vai ser o marido dela e também pai da filha dela e como tudo isso se deu. E ao mesmo tempo dizer que ela não corta relações com essa amiga. E aí a gente já pode parar e pensar que tinha um motivo também para ela não cortar relações com essa amiga. Quando ela conhece o Juan, essa moça, ela diz o seguinte, olha,
Eu o conheci, ele era um homem charmoso, um homem bonito, ele já estava ali na casa de quase ali os seus 40 anos e ele era um homem que não teve outra família, não tinha outros filhos, era uma pessoa extremamente bem-sucedida, não tinha vícios. E por que que também é importante isso ser dito? Porque ele trabalhava em um local onde isso era super comum. Inclusive as pessoas estranhavam e fazia com que ele tivesse mais valor, vamos colocar aí, de mercado de trabalho, justamente porque ele trabalhava em um local onde rolava tudo isso, mas ele não participava de nada. A integridade dele é contada e recontada por diversas óticas e é colocado como ele era um homem centrado, que aquilo ali era o trabalho dele e mais nada. E ele ganhava muito dinheiro. É dito que a essa época, 1990, ele estava ganhando aí por volta dos seus 12 mil euros por dia. E isso era uma quantia e tanto se a gente pensar que estamos falando dos anos 90. Bom, a Andy então começa a se relacionar com ele e os dois, eles tinham um namoro. Alguns amigos dizem que era um namoro de ida e volta. As irmãs também do Juan passam a participar do documentário, falar um pouco sobre o Juan e falar um pouco sobre a Andy. Juan Antônio Álvarez, ele trabalhava em uma boate que era muito badalada nas Ilhas Canárias, assim, só a alta sociedade, só os melhores dos melhores dos melhores, estilo mesmo aquelas festas aí de alto nível. Então ia todo tipo de gente e a vida era à noite. E à noite, é como diz um amigo dele no documentário, era um lugar que rolava de tudo, né? Substâncias, álcool, muita coisa mesmo. E ele não se envolvia com nada disso. E isso despertava a admiração de muitas pessoas e também a confiança. O nome desse pub era The Garagem e o proprietário era um homem chamado Manolo, casado, e a esposa dele era uma mulher muito elegante e tinha assim todo o dinheiro. Se ele, que era um funcionário, ganhava 12 mil euros por dia, vocês imaginem quanto não ganhava, quanto não faturava essa casa noturna. Então, por aí a gente já tira. E eles tinham uma vida, assim, com muita riqueza. Não que o Juan também não tivesse. O Juan, na verdade, estava na sua melhor fase financeira. E vocês devem lembrar que eu contei para vocês que ela tinha feito uma viagem às Ilhas Canárias, que foi uma das viagens que eu fiquei me perguntando aqui como ela havia pagado. Tudo bem, ela estava então nas Ilhas Canárias. E acontece um acidente. No dia desse acidente com a Andy, olha como as coisas elas acontecem e às vezes as coincidências elas passam a ser até um pouco estranhas, porque é intrigante no mínimo. Bom, o Juan, ele estava voltando do trabalho de manhã, então ele pega um táxi para ir para casa e no meio do caminho ele percebe que teve um acidente. Ele dá uma olhada e percebe que tinha uma jovem lá dentro. É chamada a ambulância, ela é levada para um hospital e a Andy conta para ele, depois quando ela consegue falar, ela conta que ela não tem família nenhuma, que ela estava viajando nas Ilhas Canárias e ela não tinha ninguém para ficar ali com ela. Acontece que o Juan, de uma forma muito rápida, se apaixona pela Andy e isso chama a atenção até dos amigos. O Juan, ele começou a ir todos os dias, basicamente, visitá-la no hospital até ela se recuperar. Então, durante esse tempo, eles conversaram bastante. E ela contou para ele que ela não precisava trabalhar. Ela não precisava trabalhar porque ela era filha de um magistrado. Ele era da aristocracia e ela recebia todos os meses uma pensão de 1 milhão de pesetas para poder sobreviver. Então, seria uma vida de alto luxo, porque isso é uma quantia significativa, e ela estava explicando como era a forma dela viver. Ele teria ficado encantado com ela, mesmo que de vez em quando ele se irritasse com algum comportamento dela, mas isso também fez com que ele ficasse numa posição de ser um homem que tem dinheiro, mas ele era um homem para a família que ela criou para ela, uma família da aristocracia, um homem inferior. Você pode ter até um pouco de dinheiro, mas você não tem mais do que a minha família e você também não tem um sobrenome, de repente, aí tão importante. Então, tudo isso conta quando a gente está falando do mundo, né, das pessoas um pouquinho mais ricas. Bom, então Juan passa a namorar a Andy, a garota da aristocracia. E o que acontece é que ele começa a passear com ela para vários lugares, de vez em quando eles se desentendiam, terminavam um namoro, até que depois de um tempo ele avisa para a família, mais precisamente para a mãe e para as irmãs, que ele havia se casado. A mãe e as irmãs não gostaram muito da ideia porque elas diziam que a Andy ela não fazia nenhum esforço para estar próximo aos amigos dele e ela sempre dava um jeito de maltratar os amigos dele. Ela era uma pessoa assim um pouco difícil de lidar e vocês vão ter ideia de como ela era difícil de lidar.
E também era o seguinte, ela, por exemplo, ela tinha essa amiga, não era uma coisa que ela trazia muitas pessoas para próximo e também não costumava se misturar com a família dele. Isso era uma coisa também que chamava a atenção da família, mas escolhas são escolhas. Essa foi a escolha do Juan. Em pouquíssimo tempo, eles se casam, depois ela engravida, eles compram uma casa antes dela engravidar, compram uma belíssima casa e ele inclusive tinha várias filmagens caseiras que aparecem no documentário e eu acredito que foi isso que a irritou, né, a Andy mesmo se irritou na penitenciária, porque eram imagens dela também e da filha, e, enfim, muitas coisas ali, ela não gostou dessas imagens serem colocadas em um documentário. Acontece que essas eram imagens caseiras de um pai de família, ele realmente vestiu todas as roupas de um pai de família e assim, no fundo, ele queria uma família, no fundo ele era um homem que era um pai de família, ele só tinha um trabalho onde as pessoas iam para se divertir, mas ele, no fundo, não entrava naquela jogada. Tanto que a Andy, ela ia a hora que ela quisesse para o trabalho dele. Ela fazia tudo o que ela queria. No fundo, ela era um saco sem fundo. É assim que eles a colocam. O que isso quer dizer? Saco sem fundo é um termo popular para uma pessoa que simplesmente nada basta, nada é o suficiente. Isso em todos os sentidos, tá? Isso pode ser colocado em vários sentidos. Sentido sentimental, sentido financeiro, sentido de presença, tudo o que você pode imaginar. E na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ela conhece a esposa do Manolo, vocês lembram que o Manolo é o dono do The Garage, onde o Juan é gerente? Quando ela conhece a esposa dele, ela começa a ficar de olho na vida dessa mulher, ela achava tudo aquilo demais, assim, ela achava incrível, porque ela tinha de tudo, ela tinha muito dinheiro, ela tinha muita classe também, e a Andy era uma pessoa que sempre olhava as pessoas como serviçais. E ela achava que isso era uma forma de demonstrar superioridade. E ela tinha, assim, uma fixação tão grande nessa mulher. Uma das amigas do Manolo e também do Juan, marido da Andy, conta que certa vez elas estavam em um outro lugar, um outro local aí dessa gente um pouco mais rica, e eles teriam comentado o seguinte, que mais cedo quem tinha ido até aquele local teria sido a esposa do dono do The Garage. Só que acontece que ele estava contando isso para a esposa do The Garage. E essa amiga, inclusive, essa moça que está aparecendo aqui para vocês, ela disse, realmente, ela quer a sua vida de qualquer maneira. Mas até então, o Juan era um excelente profissional, ninguém ia deixar ela estragar, de repente, esse negócio que eles tinham que funcionava tão bem. A outra questão é a seguinte, lembra que eu contei para vocês que nada chegava para ela. Eles tinham casa, eles tinham carros, ela fazia, na verdade, diversas viagens, ela viajava muito. Ele basicamente cuidava da filha, ele amava a filha dele, ele era encantado com a ideia de ser pai, então tem ele com a filha em vários momentos, com ela desde bebezinha até por volta dos seus 3, 4 anos de idade, várias bonecas, o cantinho da menina, resumindo, ela era a princesa dele ali, e ele demonstrava ter pela Andy, assim, uma fascinação de verdade, fazia todos os gostos dela. Só que a Andy gostava de fazer viagens, a Andy gostava, por exemplo, de ir a Barcelona, lembrando que ela estava nas Canárias, então ela queria ir para Barcelona porque ela queria rever essa amiga, aquela amiga que ela morou junto, que contou como era o passado dela, e ela dizia ao marido que ela ia ficar com essa amiga. Então ela passava temporadas de férias em outros lugares, tá? Não apenas em Barcelona, mas Barcelona normalmente era o destino que ela acabava comunicando a ele que ela ficaria. Acontece que essas viagens elas eram extremamente caras e parece que nenhum valor era o suficiente para ela. Eram coleções e coleções de sapatos, vestidos, joias, nada era o suficiente. Carros, então tudo isso começou a ficar pesado e o marido dela começou a ter algumas desconfianças em relação à esposa. Então, certo dia, o que ele faz? Ele olha aquela situação toda, vê que o casamento já não está assim tão interessante, porque ela era uma pessoa que conseguia afastar qualquer um. Um dia, por exemplo, para demonstrar a superioridade dela, ela se negou a comer um presunto, uma fatia de presunto, porque ela disse assim que não tinha certeza que se aquele presunto tinha sido cortado com faca. Então ela colocou o presunto de lado e disse, não vou comer porque esse presunto não foi cortado com faca. Então ela fazia esse tipo de coisa, ela chegou a humilhar a amiga dela. A amiga conta que certa vez ela foi visitar a Andy e o Juan as levou a um restaurante, ali um local, e ela não queria ficar na mesma mesa que a amiga. Ela disse, olha, você não vai sentar junto comigo. E o Juan achava tudo aquilo um absurdo, o Juan tratava as pessoas muito bem, disse, você não pode tratar a sua amiga dessa forma. Ela disse, mas olha como ela está vestida. Então ela fazia tudo isso mesmo, ela gostava de se desfazer das pessoas e no fundo ela se desfazia do Juan também e todo mundo que estivesse no caminho dela. Futuramente ela vai ser considerada uma pessoa, né, uma psicopata, enfim, mas é aquilo, eles também têm o seu charme, a gente não pode esquecer disso.
E nesse meu relato aqui aberto sobre o que eu assisti nessa série, eu posso dizer pra vocês que o Juan teria ficado casado com ela até mesmo depois das coisas que ele vai descobrir sobre a esposa dele. E agora a gente vai pra parte de tudo que ele descobriu sobre a esposa dele, começando com uma ligação. Ele estava por volta de seus 40 anos de idade e ele começou a perceber que aquela situação estava um pouco estranha e ele começou a desconfiar que a esposa poderia o estar traindo. Então o que ele faz? Ele conversa com alguns amigos e diz que toda aquela situação era muito estranha. Ele disse que ela gastava demais, que nada bastava para ela e que ele só não se separava dela por causa da filha. Ele disse que nenhum juiz daria guarda para ele e que ele não confiava nela para cuidar da filha e também não tinha coragem de ficar longe do convívio da filha. Logo, o que ele faz? Ele começa a prestar atenção em absolutamente tudo que ela está fazendo para poder chegar lá e dizer, não, agora você cometeu aqui um erro, né? Uma coisa planejada, já demonstrando também como ele era, porque ela era uma pessoa inconsequente, ele era uma pessoa que pensava à frente. Vocês imaginem ela criando essa menina. Ele estava pensando também no carinho, no amor que ele tinha pela filha dele, mas é o seguinte. Um dia ele ligou para essa amiga, disse o seguinte, oi, tudo bem? Começou a conversar com ela e falou assim, que não aguentava mais, se ela sabia de alguma coisa, se ela sabia de alguma informação, de repente, que dizia sobre o casamento, se de repente ela não estava satisfeita com o casamento porque ela estava viajando demais. Ele queria dar uma desabafada com essa moça, mas já dando uma articulada para ver se sabia um pouco mais, né? Vai que a amiga conta um pouco mais. Mas sendo muito amiga dele, ela disse o seguinte, na minha casa? Ela está vindo para minha casa? Não, ela não está vindo para minha casa. E bom, na verdade ela não estava mesmo. Ela ia para Barcelona, mas ela não ia para casa da amiga dela, mas ela não ia mesmo. E é nesse momento que a amiga diz o seguinte, que ela já sabia de algumas coisas, ela ficou quieta e disse, por que você não arruma um investigador? Alguém, né? Presta atenção, um investigador particular. Isso tirou o Juan do sério, o Juan ficou muito nervoso, conversou com o amigo e colocou investigadores particulares. Esses investigadores particulares, então, descobriram que ela tinha um caso com um homem em Barcelona, entre outras coisas. Desde ir para lugares ali de jogatinas, né? Porque até se a gente falar a palavra mencionar como no outro vídeo, temos problemas aqui, então não vou falar. Jogatinas, muito dinheiro envolvido, e aí o que acontece? Todo o dinheiro, ela não tinha dívida, tá? Ela pagava tudo isso, e tudo isso com o dinheiro do Juan. E aí o que aconteceu foi, ela foi levando a vida, conheceu um cara, não dá pra saber o papel desse homem em relações financeiras que ela fazia em Barcelona, porque ela comprava muito, ela jogava muito, ela bebia muito, ela fazia de tudo muito, e casada. Então o que aconteceu foi que esse homem conseguiu fotos, conseguiu também um disquete. E aí ele liga e diz o seguinte, eu tenho fotos. Ele liga para a amiga da Andy e diz, eu já tenho fotos, eu vou me separar dela e eu vou ficar com a minha filha. Ela diz, mas como você vai fazer isso? Ele diz, eu já tenho fotos, eu coloquei um detetive particular e eu já tenho o que eu preciso. As fotos que ela tem um caso e que ela não tem condições de cuidar da nossa filha. E essas fotos ficaram guardadas no cofre e ele conta isso. Então não dá para saber se essa amiga contou ou não para Andy, mas alguma coisa aconteceu. Lá por volta de novembro de 1996, ele ainda estava trabalhando, a Andy ainda estava com ele, a Andy estava em uma viagem a Barcelona. Ela volta dessa viagem de Barcelona e conta para as pessoas o seguinte, que ela chegou, a casa dela estava trancada, essa casa nas Canárias, e ela disse que não teve o que fazer, ela deixou a filha na vizinha, tentou entrar ali na casa, entrou por uma janela, enfim, um rolo danado, conseguiu passar, porque ela disse que a chave da casa estava na fechadura, então ela não conseguia abrir a porta. Ela consegue destrancar a porta, busca a filha dela, coloca a filha dela na sala, começa a olhar os quartos no andar de baixo, liga no trabalho do marido dela, pergunta se ele está por lá, ele não estava, e ela começa a ficar ali tranquila, fica por um tempo e diz que sente vontade de ir ao banheiro. Quando ela chega no banheiro, ela encontra o marido dela na cama, assim, na verdade caído da cama, meio, né, ali o braço estava na cama, o corpo estava no chão, eles descrevem que ele não tinha roupas, então ele estava com a perna meio dobrada, braço apoiado, nesse braço, na mão, né, do braço dele que estava em cima da cama, tinha um disquete. Tá? Isso é bem importante, tinha um disquete, lembrem de todos esses detalhes, aí vamos lá, vamos continuar. Quando ela encontra tudo isso, o que acontece? Ela chama a polícia. Ela vai chamar a polícia, eles vão receber essa ligação e eles já vão levar um sistema ali de remoção, porque o que eles entenderam foi que poderia ter sido acidental ou até mesmo que ele poderia ter feito aquilo com ele mesmo. Por quê? Tudo isso aconteceu e ela, a única pessoa que dividia a casa com ele, estava viajando. Quando eles olharam, não tinha sinal de briga, não tinha sinal de nada, então não foi uma pessoa que fez aquilo com ele, pelo menos nos termos aí em que a polícia nos anos 90
entendia como alguém fazer algo, né? Não tinha machucado, não tinha nada. Então eles iam levar, olharam tudo, iam levar como se de repente ele tivesse feito isso com a própria vida. E no começo ela até deixou, mas ela pensou rápido. Ela disse o seguinte: não, eu não acredito que ele tenha feito isso com a própria vida. E várias outras pessoas disseram a mesma coisa. E ela conta o seguinte para a polícia, que inclusive ela não acreditava nisso e acreditava que uma pessoa tinha entrado na casa, porque o cofre, ele tinha sido aberto. Então a polícia realmente encontra o cofre aberto, só que não tinha assumido nada. Eles perguntam para ela: escuta, você deu falta de alguma coisa? Ela disse que não, que ela só tinha dado falta do Rolex e tinha dado falta também da carteira dele e mais nada, todo o resto estava na casa. Tudo bem, a polícia leva então o Juan. Quando chega lá, o perito ele examina e ele percebe o seguinte, que tinha algumas coisas ali que chamavam a atenção, alguns sangramentos na cabeça, coração, estômago, e aí ele decide pegar algumas amostras e enviar para que uma perícia fosse feita. Acontece que essa pessoa que desconfiou que poderia ter sido, sei lá, um envenenamento, quem é que sabe, né? Então ele faz o seguinte, ele manda as amostras, só que a quantidade de líquido para preservar as amostras foi pouco. Mas pouco mesmo, a um ponto que quando essas amostras elas chegaram, estava sem condições, mas sem nenhuma mesmo, tinha tudo virado pudim. Então eles não tiveram como examinar muita coisa, mas mesmo assim teve quem teve coragem ali de continuar para ver se encontrava alguma coisa. E eles encontraram. Eles encontraram uma substância chamada íon fosfato. E essa substância ela é encontrada em alguns produtos de jardim, produtos assim, e até mesmo em algumas medicações, mas em concentrações extremamente pequenas, tá? Acontece que ela tinha dito à polícia que ele era uma pessoa que tomava muitos remédios e ele tinha uma mania, porque ela era muito dramática, então ela disse que ele tinha uma mania de pegar muitos comprimidos, colocar na mão e colocar tudo dentro da boca. Vai que de repente ele acabou tomando aí alguma coisa e acabou se envenenando sem querer, né? Acabou acontecendo alguma coisa aí sem querer. Então, no começo, ficou tudo como uma causa suspeita. Só que ela queria uma causa suspeita por um motivo. Se eles colocassem lá que ele tinha decidido ir de base, o que ia acontecer é que ela não ia receber 1 centavo de seguro. Eles acabam conversando com ela sobre isso e ela mostra que na verdade ela tinha essa substância em casa e que ela colocava sempre ali próximo aos remédios, porque ela achava que era o melhor lugar para se colocar, assim, do lado dos remédios, ela coloca essa substância que ela usava na forma ali de pesticida. Enfim, eles acabam colocando que ele tinha decidido ir de base e ela acaba se prejudicando um pouco. Não é dito de verdade no documentário quantos seguros de vida, porque parece que ele tinha alguns, ela recebeu. Mas ela ficou com a casa, ela ficou com as coisas dele, ela ficou com absolutamente tudo e ele, enfim, faleceu. Certo dia ela liga para a amiga e diz o seguinte: amiga, eu tô me mudando para Barcelona porque o Juan morreu. E agora eu sou viúva, né? Então eu vou morar em Barcelona. Ela diz, mas como assim? O que aconteceu? Foi, né? Foi, agora eu vou recomeçar minha vida. Rapidamente essa mulher se desfez de tudo. Isso chamou de, assim, a atenção da família demais. A frieza dela foi grande demais. Ela era muito fria. E ela não era só fria nesse momento, não. As outras pessoas já diziam que a frieza dela era palpável. Então ninguém conseguia entender essa paixão aí que o Juan tinha por ela. É aquilo, né? O charme do psicopata. Sou eu que estou dizendo que ela é? Não. Na verdade, as pessoas ali que vão descrevendo toda ali a situação dela e quando se procura sobre ela, foi isso aí que eles tiveram a conclusão, mas não no caso do Juan, tá? Não no caso do Juan, num caso lá na frente. Um caso que é o que de verdade vai fazer com que esse documentário exista. Afinal de contas, a gente tem que pensar que as pessoas precisam ter uma certa importância para que um documentário assim seja feito. E essas importâncias às vezes são medidas sim por grana, tá? E ela é uma pessoa super conhecida por ter feito, então, o ato perfeito, o crime perfeito, a pessoa que conseguiu. Na minha opinião, ele foi pessimamente investigado, mas isso aí a gente tira as conclusões no final. As irmãs ali do Juan diziam, meu Deus, como que ele fez uma coisa dessa? Ele era apaixonado pela filha, ele era apaixonado pela vida, ele estava na melhor fase da vida dele, como pode? Mas, até então, né, se todo mundo deixasse pista, não tinha bilhete, não tinha nada, se todo mundo deixasse pista, não seria uma coisa que acaba chocando muito as pessoas. Então, a gente consegue, até certo ponto, compreender, pelo menos até certo ponto, mas temos que pensar também que quando ele passou pelos exames, né, do médico legista, ele estava naquela condição de óbito de 24 a 28 horas, então não tinha muito tempo. Lembrando, ela não estava lá, então é difícil a gente pensar também que ela tinha feito alguma coisa contra o marido dela. Era difícil, por mais que fosse esquisito,
ainda assim era difícil. O marido mal esfriou, ela já tinha vendido tudo, casa, já tinha vendido tudo, e se muda para Barcelona. Depois disso, parece que nem a filha dela continuou tendo contato com as tias, pelo menos não de uma forma muito ali, né, certa, a um ponto, por exemplo, que as tias nunca foram na casa, um apartamento de alto padrão que ela morava, com a filha em Barcelona. Então, tudo isso mostra pra gente que ela se afastou e se afastou legal. E aí, em Barcelona, é que as coisas vão começar a acontecer, porque estamos falando de uma moça que tinha costumes de vida extremamente caros. Os anos se passam. No ano de 2008, a polícia ela recebe uma chamada telefônica de um loft. Só que esse não era um loft para você ficar mais tempo, não era um modelo assim de loft para um mês ou 2 meses, não, era um modelo de loft para turistas. Sabemos que é um local turístico porque é Barcelona, então a gente pensa, tá, entendemos, era um lugar que ela falou que as pessoas alugavam por horas, às vezes por um dia, e 11 da manhã era a hora do check-in. Então, essa moça, que seria a gerente desse hotel, ela passa em todos os quartos e passa no quarto de uma moça. E ela percebe que tinha alguém dormindo, essa pessoa não estava vestida e estava tudo certo, não parecia ter bagunça, não parecia ter nada. E ela simplesmente sai, tá? Sai do local, não ficou também olhando tudo, né? Afinal de contas, a pessoa não estava, né, com suas roupas. E ela diz que ela até no primeiro momento pensou ser um homem. Ela falou, não pensei que era uma mulher. Depois ela falou que voltou, que aquela pessoa não se apresentou, ela voltou ao local. É aí que a chamada telefônica acontece, porque ela diz, tem uma pessoa aqui no hotel, essa pessoa não está mais com vida. Então, o departamento correspondente para esse tipo de situação chega até o hotel e eles percebem coisas muito estranhas nessa moça, muito estranhas mesmo. Quando eles chegam, eles percebem que primeiro o hotel era muito limpo, tudo estava muito limpo, a pessoa na cama estava em óbito, então eles percebem que na cabeça também eles tinham colocado um saco plástico, alguém teria colocado um saco plástico, e passou fita adesiva. Também perceberam que do lado, assim próximo à boca, líquido seco e também pelo corpo, que naquele momento eles pensaram ser líquido seminal. E aí é que tá, né? Porque já secou e eles encontram algumas outras coisas também, como, por exemplo, uma peruca e um par de botas. Sabe aquelas botas assim, né, bem sensuais e tal? Acharam essas botas lá. Mas não tinha, por exemplo, as roupas da moça. Então é uma coisa complicada, porque se ela estava sem as roupas, onde foi parar as roupas dela? Não estava no hotel. E aí tudo começou a ficar estranho. A polícia começou a fotografar tudo, perceberam que o local estava extremamente limpo, tudo extremamente organizado e aquela situação que se apresentava. Tudo bem, depois eles começaram a tentar saber quem era a moça. A primeira coisa foi pegar, por exemplo, a papelada, né, do hotel, ali que a pessoa tem que assinar e tal, para saber o nome dela. Da Ana Maria Paz Capitã. Ela é encontrada em 21 de fevereiro de 2008. Lembrando que toda a situação com Juan acontece em 1996, então já passou bastante tempo. E aí eles descobrem o seguinte, que na verdade na documentação de entrada do hotel está o nome dela. A polícia começa então a procurar se alguém estava procurando uma moça com aquele nome. Então em alguns dias ali eles encontram sim a família, a mãe e o pai procurando por essa moça. O irmão entra em contato, o namorado entra em contato e eles contam uma história. Segundo o que o irmão conta, ele disse que ela teria dito que ela ficaria até mais tarde no trabalho. Ela trabalhava no ramo da indústria têxtil, ela trabalharia até tarde, depois jantaria com uma amiga. Depois também o namorado dessa moça, da Ana Maria, e ela teria dito que ela teria sido convidada pela chefe dela para jantarem juntas. Então, teoricamente, ela teria jantado com a chefe, tá? Já tinham algumas informações, sabia a identificação dela. O que ficava estranho era porque todos os indícios ali davam a entender que o que aconteceu foi, de repente, uma noite muito louca. Ela teria estado ali com 2 homens diferentes. Por quê? Quando eles fazem os exames, lembra do líquido seco no corpo e tal? Pois é, eles descobriram 2 perfis masculinos diferentes. Então, eles pensaram, aconteceu alguma coisa e no meio dessa folia acabou dando errado, né? Deu coisa ruim, que nem lá no caso do Mário Biondo, né? Que eu trouxe aqui pra vocês também, que foi isso mais ou menos aí que aconteceu. Só que ele fez isso sozinho com ele mesmo. Mistério, mas ele conseguiu fazer e dizem até que não é incomum. Mas nesse caso aqui, isso se tornou um pouco contraditório, porque eles não conseguiam encontrar nada. Eles não conseguiam encontrar coisas que demonstrassem que 2 homens estiveram lá. E isso tudo passa a ser um mistério para a polícia. Eles descobrem que nessa ficha eles precisavam deixar também o endereço residencial. Então você alugou o loft, mas você precisa deixar o seu endereço residencial. E ela deixou. Então a polícia vai até esse endereço e descobre que ela não morava lá. Quem morava era um casal e esse casal disse que, bom, não sabia quem era essa moça. Tudo bem.
Ele vai até a portaria e o porteiro diz o seguinte: olha, eu ando recebendo muitas correspondências, muitas, inclusive para ela. E aí a polícia começa a examinar essas correspondências. Uma delas era uma conta de telefone. Tudo que vocês podem imaginar relacionado a dinheiro, empréstimo, seguro de vida, tudo. Estava tudo nessa conta de telefone. E aí também eles começam a perceber que ela tinha entrado em contato com agências, né, ali de garotos. Então eles acharam que era uma prática dela ali fazer esse tipo de coisa. E eles decidem ir atrás, inclusive para saber com esses rapazes aí o que tinha rolado. E o que eles descobrem é que uma mulher tinha se apresentado, só que essa mulher não era bem a mulher que a polícia estava mostrando para eles. Era uma mulher que eles ficaram um pouco confusos, porque não aparentava ser ela, mas a lembrança ficou na cabeça deles, não porque deu alguma coisa errada, mas pelo que ela teria pedido. Ela teria dito para eles que tinha feito uma aposta e que de repente ela precisava ficar com os dois, mas ela não queria e ela precisava levar o líquido, talvez aí como uma prova, né, de que ela tinha ficado com os dois. Ok, então eles acharam o dinheiro mais fácil do mundo de se ganhar. Deram o que ela tinha pedido e ela levou, o que poderia dizer, né, explicar que um terceiro poderia ter feito isso. Qual terceiro era o que a polícia precisava descobrir. Só que a peruca, o sapato, tudo isso foi para a perícia, assim como a própria Ana Maria. Aí eu fico pensando como deve ter ficado a cabeça do namorado dela, né, do companheiro dela, porque olha só a situação, ela estava com dois homens, essa coisa toda, deve ter sido assim, vocês imaginem só, ele nem quis aparecer no documentário, quem aparece é o irmão. Ok, então de acordo com todas essas coisas, vamos lá, vamos ouvir então a chefe dela, já que o namorado e o irmão disse que ela jantaria com uma amiga, o namorado disse que jantaria com a chefe, vamos conhecer essa chefe. É aí que eles conhecem quem? A Andy, gente, a Andy de 1996, que estava repaginada, mas ainda era a mesma Andy. Segundo os policiais, ela começou a dar o depoimento dela e tudo aquilo virou uma loucura. Por quê? Ela não parava de falar, cortava os policiais, ela tinha uma personalidade, pelo que eu entendi ali, bem histriônica, e ela, assim, não dava chance pra nada, e chegaram até a falar pra ela, fazerem perguntas se ela conhecia melhor. Ela disse, olha, ela deu a entender pra polícia que, na verdade, a Ana Maria tinha uma vida dupla, tá? Uma vida dupla, e ela tinha sido chefe dela por 2 vezes, e aí eu me perguntei se ela foi chefe, de forma trabalhando, ou se ela era dona, tá, das empresas que a Ana Maria trabalhou, porque ela teve um modo de vida em algum tempo aí. E vocês lembram que a mãe dela era supostamente uma costureira, então talvez ela tenha entrado aí para a indústria têxtil por algum motivo. Ok, assunto paralelo, só que ela disse o seguinte, que ela não podia ter feito nada contra a Ana Maria. Primeiro ela dá a entender, né, que a Ana Maria tinha essa vida dupla, e depois ela diz que, na verdade, a Ana Maria ligou sim para ela naquele dia, né, no dia que ela teria então perdido a vida. Isso teria acontecido às 7h35, 7h25 da noite, e ela disse que estava voltando de Saragoça, porque ela foi até Saragoça porque ela foi buscar as cinzas da mãe dela, então tinha registro. A polícia está pensando o seguinte, tá, então ela acabou de perder a mãe. Só que não, tá? Quando eles entram em contato com a agência funerária, eles descobrem que, na verdade, a mãe dela teria ido a óbito em 2007. Ela demorou 1 ano para buscar as cinzas da mãe dela. Logo, a polícia viu a necessidade de procurar, né, pelos pedágios, para ver se ela passou pelos pedágios. E sim, ela passou pelos pedágios, ela pagou os pedágios, só que acontece o seguinte, ela pagou os pedágios de ida, na volta ela fez outro caminho e aí daria tempo o suficiente, de acordo com o que a polícia examinou, para ela pegar as cinzas, ela paga os pedágios, mostra que ela tem um álibi e depois ela pega um outro caminho que ela conseguiria chegar até aquele local, eliminar a Ana Maria e voltar para casa dela a tempo. Bom, até aí a gente para e pensa, tá, mas por que ela estava fazendo isso? Porque, querendo ou não, ela era uma funcionária. O que ela teria de dinheiro? Porque o marido, tudo bem, ela poderia querer receber seguro, mas e essa moça? E a Ana Maria, por que ela faria isso? Por que ela se passaria pela Ana Maria? Ela estava se passando pela Ana Maria. E essa foi uma pergunta que a polícia se fez. Por que ela está fazendo isso? Porque alguém está fazendo isso. Por que teriam montado essa cena? Então ficou um pouco mais claro para a polícia que tudo aquilo foi armado. Tanto a questão dos 2 caras, tudo teria sido armado. Alguma coisa, alguém poderia ter desmaiado a Ana Maria, levado até o hotel, montado aquela cena, porque tinha algum interesse. E aí eles rapidamente percebem que o interesse era financeiro. Vários empréstimos pequenos, como por exemplo 15 mil euros, eram feitos e eles dizem no documentário que esses eram valores que o banco nem se tocava, assim, nem precisava ter, por exemplo, alguma garantia de crédito. Você pegava rapidamente. E ela foi sacando esse dinheiro, ela foi pegando esse dinheiro. Sem contar
que vocês estão vendo esse mapa que está aparecendo aí? Essa é a distância entre onde a Andy morava e onde também a moça foi encontrada. Vocês estão vendo que é um caminho, como se fosse uma reta aí, né? Tem pouca inclinação. Tinha mais ou menos ali umas 10 agências que vendiam seguros de vida. Ela saiu fazendo pequenos seguros de vida em todas essas agências e depois ela conseguiu receber esses seguros de vida. Como eram os termos desses seguros de vida, também não é explicado muito bem. O que é dito e que eles conseguiram comprovar é que ela conseguiu receber nessa brincadeira quase 1 milhão de euros, tá? Então ela recebeu este dinheiro. Isso fez, né, claro, com que todas as desconfianças ali ficassem ainda mais fortes. Só que ainda faltava muita coisa. Como o policial diz, a gente ainda precisava colocar ela na cena, porque ela tinha um álibi. E é aí que eles fazem toda a jogada de procurar saber por onde ela passou e se daria tempo ou não dela ter feito algo contra a Ana Maria. Depois disso ter sido comprovado, ainda assim precisava de mais provas que ela esteve no quarto. E isso chega em forma de ciência. Pois é, eles fazem um teste de DNA em um único fio de cabelo na peruca que foi encontrada junto com as botas no quarto em que a Ana foi encontrada. E pasme, este fio de cabelo era da Andy e logo eles colocam a Andy na cena. Também vão atrás das agências bancárias. Uma das agências bancárias que ela tinha sacado dinheiro tinha o rosto da Andy. A Andy estava abrindo a porta e a câmera de segurança pegou o rosto dela e eles perceberam que era a Andy usando a peruca que eles tinham encontrado no quarto. A brasileirão da história? Bom, a Andy se lascou. Por quê? A polícia então começa a ir atrás da Andy, chega até mesmo a vê-la entrar em uma agência bancária. Começa-se uma perseguição de carro. Acontece que a mulher tinha um Porsche e os carros da polícia não conseguiam alcançar o limite de velocidade porque ela dirigia muito rápido. Sem contar que, mais uma vez, né? Era um carro e tanto. E ela tinha alguns, viu? Ela tinha alguns. Eles examinam a vida dela, ela tinha bens, ela tinha 4 carros, ela tinha uma vida muito luxuosa. Com toda essa situação, eles decidem fazer o seguinte: vamos fazer uma busca e apreensão na casa dela, a gente precisa saber o que pode ter acontecido. Tudo bem, então o que acontece é que eles entram na casa dela, ela primeiro fica totalmente irritada, eles encontram a casa assim com muitas bolsas de grife, roupas de grife, eles chegaram até a se perguntar que as bolsas poderiam ser falsas, porque não era possível uma quantidade tão grande de bolsas, era uma coisa fora do normal, ela não tinha limite, também já era uma coisa um pouco estranha, né? Ela não conseguia parar de comprar e ela também, eles estudaram ali o perfil dela e ela só andava com pessoas de alta classe, talvez também por isso tantas coisas aí, né, bem caras. A questão é que eles fazem a busca e eles conseguem encontrar algumas coisas. Conseguem encontrar, por exemplo, o cartão que ela utilizou para pagar o loft onde a Ana Maria foi encontrada. Era o mesmo cartão. Depois eles também reconhecem a bolsa que ela teoricamente teria usado quando a câmera do banco acabou flagrando ali o rosto dela e também a bolsa. Era uma bolsa bem ali característica, bem marcada, uma bolsa de marca, não vamos fazer propaganda, mas a questão é que ficou ali evidente que podia sim ser ela, e ela ficou muito irritada quando disseram que essas bolsas poderiam não ser verdadeiras, ela garantiu que todas eram originais. E aí, em meio a tudo isso, as provas e as coisas que eles foram encontrando e saindo também o DNA que provava que era dela, aí sim eles puderam prendê-la. Afinal de contas, ela era a pessoa que estava lá. Aconteceu um julgamento algum tempo depois, eles não mostram muito ali certinho, mas pelo que eu pude ver aconteceu, acho que final de 2011, esse julgamento demorou um tempo aí para acontecer. Muitas testemunhas foram reunidas e inclusive pessoas do banco, né, que acabaram falando com ela. Inclusive a peruca era mostrada na câmera de segurança como sendo a peruca encontrada no quarto. E várias pessoas disseram que ela aparecia sim lá no banco, pegava dinheiro, fazia diversas coisas e eles acreditavam que ela era a Ana Maria. Eu só fiquei me perguntando como isso acontecia e ninguém avisava a Ana Maria. Qual era o crédito que a Ana Maria tinha? Porque ela saía pegando dinheiro no banco, fazendo diversas coisas e qual era esse salário para de repente a pessoa ter esse crédito? Não sei se as coisas funcionam diferente em Barcelona, mas assim, você precisa ter de repente uma garantia de pagamento. Eu realmente não sei como era a vida financeira da Ana Maria, mas ela era funcionária ali da Andy, o que também explica como ela tinha acesso a documentos, né? Porque isso aí também, muitas vezes a sua empresa tem, a empresa tem ali os seus documentos, claro, não é para você fazer esse tipo de coisa
Mas a gente pode pensar que, bom, a gente está falando da Andy, né? Todo mundo ficou indignado como os bancos deram esse valor, porque na verdade elas não eram nem parecidas. Mesmo com peruca, sem peruca, elas não se pareciam, eram totalmente diferentes. E ficou muito claro que, na verdade, as pessoas só davam dinheiro ao quanto ela queria, talvez nem consultassem crédito para ela, porque quando ela chegava no banco, ela parava um Porsche, ia extremamente bem vestida, bolsa de grife, então no fundo, essas roupas, além de ostentar, também era um modo dela poder passar pelos lugares sem levantar questionamento, porque ela não levantava questionamento, ela levantava uma caríssima bolsa de grife. E isso já fazia com que várias pessoas achassem que estavam ali atendendo uma pessoa riquíssima, né? Vamos lá, é a carteirada da bolsa de grife e da Porsche. Só que aí é o seguinte, quando tudo isso acontece e ela é presa, quem liga para a família do Juan? Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham. Com a mãe presa, quem entra em contato com as tias é a filha da Andy com o Juan, que morava, né, com a Andy, com a mãe presa. Ela precisava que as tias fossem buscá-la, porque provavelmente ela era menor. E aí o que aconteceu foi que as tias foram e elas aproveitaram a oportunidade para poder olhar o apartamento. Elas queriam muito olhar aquele apartamento. Tudo bem, então elas descobriram algumas coisas, como, por exemplo, documentos. Elas encontram um documento que mostrava que o carro da Andy, o carro que a Andy dirigia nas Ilhas Canárias, ele foi de navio para Barcelona. A passagem para o carro dela, no mês de setembro, então meses antes ali do que aconteceu com o irmão delas. E aquilo levantou ali, né, a lebre. Falou, opa, como é que ela já estava mandando as coisas dela para Barcelona se ela ainda estava casada, se o Juan ainda estava vivo? E também a escola da filha, que já tinha sido matriculada em Barcelona, também datado de setembro. Só que faltava uma coisa. Vocês lembram que a única coisa que tinha desaparecido da cena onde tudo aconteceu ali com o Juan tinha sido um Rolex e também a carteira dele? Pois é, elas encontraram. Estava com a Andy todo esse tempo, uma década ali basicamente. E elas se entreolham, começam a tocar a vida, mas procuram um investigador particular para poder reler, reinvestigar tudo que a polícia investigou na época. Por quê? Ela está enfrentando os tribunais e todos perceberam como ela enfrentava de forma fria, sempre muito bem maquiada, sempre muito bem colocada. Ela nunca pediu desculpas à família, ela nunca, assim, fez absolutamente nada que pudesse reduzir a pena dela e no final ela foi sentenciada a 30 anos de cadeia. Depois parece que teve ali alguma certa movimentação, eles diminuíram 4 anos, ela ficou com um pouco menos, mas ela ficaria presa aí um bom tempo. Bom, isso aí parecia ponto pacífico, né? Eles encontram essas coisas, eram as coisas que tinham desaparecido. Se fosse aqui no Brasil, ela já estaria talvez aí respondendo, só que aquilo já tinha um certo tempo. Então a família se junta, a família parecia ser uma família bem de vida, contratam um investigador particular daqueles, né, à prova de balas, com uma equipe. E aí eles começam a fazer exames, olhar os documentos, os relatórios e, pasmem, eles começam a perceber que, inclusive, diversas coisas que foram recolhidas da casa do Juan naquele dia já não existiam mais. Então eles percebem que a descrição, como por exemplo o horário da ligação para emergência, que teria acontecido 2 horas depois que a Andy chegou em casa, então demorou 2 horas para encontrar o marido dela, mas ela disse que estava na parte de baixo, até aí tudo bem, né? Até a pessoa saber, se a pessoa não sabe que a pessoa está em casa, mas aí a gente pega aquela parte que ela também tinha ligado no trabalho e disseram para ela que ele estava em casa, que ele não estava no trabalho. Mas até então tudo isso fica, né, aberto. E também tinha a questão do cofre, porque o cofre estava aberto. Tinha uma descrição detalhada do cofre, mas não tinha foto do cofre. Não tiraram fotos desse cofre. Tinha fotos da cama, tinha algumas fotos, mas do cofre não tinha fotos. E aí tudo bem, começam a fazer uma nova investigação e percebem que a investigação foi um pouco mal feita. Muitas coisas não foram questionadas a respeito dela e também não foram investigadas à época. Só que nós temos que lembrar que era 1996 e ninguém tinha por que desconfiar que ela faria algum mal a ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar que a investigação precisaria ter acontecido da forma correta. Principalmente quando eles descobrem que a perícia chegou sim a uma conclusão, que eles tinham encontrado o tal íon de fosfato. Então isso aí levava a crer que ele poderia ter sido intoxicado, talvez voluntariamente ou talvez de uma forma criminosa. E a partir do momento que as irmãs dele encontraram as únicas coisas que desapareceram, ninguém estava achando que ele fez isso, enfim, eu quis fazer. Não.
estavam pensando sim que ela teria feito com ele, elas só precisavam provar. Precisavam do lençol, porque eles pegaram algumas imagens e eles perceberam que a contaminação, vamos chamar dessa forma, começa do estômago para cima, o que chama bastante atenção. Porque se ele tivesse bebido alguma coisa, segundo eles explicam no documentário, isso seria da boca para o estômago. Então eles começaram a pensar o que poderia dar esse efeito, dele ter engolido normalmente e só ter dado uma reação quando chegou no estômago. E, obviamente, era através de um comprimido, né? Era uma questão muito simples. E ele tomava muitos comprimidos. Ela chegou a dizer, né, que ele tomava muitos comprimidos. Logo, o que acontece? Eles começam a pensar o seguinte: ela poderia ter colocado isso em pílulas. Vou colocar uma conta aqui. Ele tinha 30 pílulas em um frasco. Ela vai lá, ela coloca, sei lá, 6. Então ela sabe que em um determinado tempo ele vai tomar aquilo ali. Quando ela entrar em contato e saber que ele não está passando bem ou que ele não está mais com vida, ela vai saber que foi ali o que ela colocou na pílula que fez efeito. Então era calculado, já tinha um tempo limite e por isso ela já estava passando as coisas que ela queria levar, já tudo bem antes da data que ele foi encontrado por ela. Bom, muitas coisas foram levantadas, inclusive também eles perceberam que ela era uma pessoa muito acumuladora, eles viram o apartamento dela, tinham diversas coisas, talvez até se tivessem mexido mais, poderiam ter encontrado mais coisas, mas também perceberam que era uma jogada, tá? Ela queria mesmo, no fundo, receber o dinheiro, receber as coisas dele. No meu ponto de vista, tá? De acordo com o que foi mostrado na série, eu acho que ela nunca gostou dele. Ela viu ali uma oportunidade de ficar com ele, porque eu acho que a Andy só gostava da Andy, sinceramente, nem da filha dela. Porque senão ela não tinha agido dessa forma, porque ela sabia que a filha dela ficaria descoberta sem uma pessoa cuidando dela, e isso é muito triste, não tinha contato direto com as tias, então era uma situação difícil. Bom, depois então que eles encerram, eles chegam à conclusão que é o seguinte: para poder dizer que ela colocou isso em uma pílula, eles precisavam fazer um teste, precisavam usar aquela gelatina que monta ali a pílula, vocês sabem, é uma coisa que dá para abrir, e fazer o teste. Então eles fizeram, eles replicaram como se aquilo tivesse dissolvido no estômago e ido parar no lençol, porque quando eles encontram o Juan, o lençol tinha vômito, e esse vômito tinha uma crosta, que a interação daquele material da cápsula junto com o que estava dentro, tal íon de fosfato, criava aquela crosta, o que já explicava muita coisa. Procuraram pelo lençol. E, bom, a polícia tinha queimado, porque depois de um tempo não tinha por que deixar guardado e aquilo era muito grande para ficar com as provas. Então eles não tinham como provar porque o lençol não estava lá, mas eles conseguiram replicar em laboratório. E tudo isso foi anexado a um novo pedido, né? Ali, de repente, uma nova apreciação de um juiz, para que eles pudessem dar uma olhada, ver se não era possível reabrir o caso. Só que isso já era, assim, ó, 2017. Já. Então, parece que esse documento foi olhado, o juiz olhou e tudo, deu ali algumas esperanças de que aquilo poderia sim ir para frente daquela vez. Só que, mais uma vez, se isso começou a correr em 2017, aconteceu em 96, nós temos aí uma janela de 20 anos, mais de 20 anos. Então o que aconteceu foi que eles apresentaram tudo certinho, deram muitas esperanças para a família de que o caso seria reaberto, só que acontece que isso não aconteceu. Nos 45 do segundo tempo, a promotoria disse que ia dar uma olhada e no final eles mandaram uma resposta dizendo que o caso seria arquivado por falta de provas, que aquelas provas, na verdade, era tudo muito circunstancial, já tinha passado mais de 20 anos e que era impossível colocar aquilo ali para um julgamento, então não teria como e o caso seria arquivado. Por isso que eles consideram esse um crime perfeito, porque eles não conseguiram colocar para frente. Mais uma vez, eu não acho que foi perfeito, eu acho que foi mal investigado e talvez um pouco mais. Por quê? Lembra que eu contei para vocês que muitas pessoas a conheceram, mas que tinha uma coisa que chamava a atenção de repente de quem era amante, namorado que ela tinha em Barcelona com relação a essa investigação em relação ao Juan? Pois bem, eu vou apresentar aqui e vocês deixem a opinião de vocês, porque eu achei super estranho. O pessoal do documentário diz o seguinte para aquela moça que era amiga da alta sociedade dela quando ela era casada com o Juan. Vocês estão vendo a foto aqui. E o pessoal do documentário diz assim, mas vocês têm alguma ideia de por que esse caso foi arquivado? Porque tinha tudo para ele ser colocado para frente. E é nesse momento que essa senhora se vira e diz, como se ela estivesse se virando para um advogado, talvez? Pode ser. Porque ela se vira e diz, exatamente essa foto. Ela diz, eu posso mesmo falar? E aí ela olha para frente com aquele ar de, bom, eu não posso falar, eu vou calar minha boca, mas basicamente todo mundo sabe. E aí que a gente se pergunta, o que todo mundo sabe? Eles descobrem que quando a polícia foi até a casa do Juan para retirar o Juan, eles não tiraram fotos, eles olharam o conteúdo do cofre. E tinha uma gravação do policial descrevendo o que aconteceu, o que ele viu.
Então eles colocam essa fita pra gente ouvir. E é aí que a gente começa a entender que talvez essa pessoa que ela estava se envolvendo poderia ser uma pessoa aí um pouco poderosa, um pouco influente, quem é que sabe? O homem disse o seguinte: ela foi uma pessoa muito tranquila. A Andy, ela se comportou muito bem, inclusive ela não se opôs, porque ela também teve a privacidade dela invadida. Quando estávamos olhando o conteúdo do cofre que estava aberto, encontramos muitas fotos inapropriadas dela, mas mesmo assim, e ela deixou que a gente olhasse, porque ela entendeu a seriedade, mas nós decidimos não anexar essas fotos ao processo, porque isso não tinha absolutamente nada a ver com o que tinha acontecido com o marido dela. E aí a gente lembra que ele tinha conseguido um detetive particular que tirou as fotos e guardou no cofre. Então, aquelas fotos que o policial olhou, viu que eram inapropriadas, porque ela estava com outro homem, eram as fotos que o Juan iria utilizar para provar que ela estava tendo um caso. A pergunta é: quem era o homem das fotos? Quem estava nas fotos? Ele não disse. E ninguém nunca mais viu essas fotos. E isso é uma coisa que chama muita atenção. E tem outra coisa também. O que tinha no disquete? O Juan segurava um disquete e ninguém sabe o que tinha no disquete. A polícia não olhou, a polícia não investigou o que tinha de informação naquele disquete, não colocou nada disso basicamente ali como sério. Não pensou que de repente a esposa poderia estar tendo um caso. Eles estão vendo a esposa com outro homem e de repente tem o marido dela lá sem vida. E eles não acharam que era necessário pegar essas fotos e anexar. Ah, mas ela está com outra pessoa, é a intimidade dela. Não importa, ela poderia estar conspirando contra o homem diversas coisas. Ela não precisaria necessariamente ser a pessoa que fez, porque ela dizia que estava viajando. Mas, mais uma vez, eles já disseram como ela poderia fazer isso à distância. Se ela tivesse deixado um remédio batizado, em algum momento ele tomaria o remédio. E o que ela precisava é que ele caísse ali sem ela estar perto. E foi justamente o que ela fez. E talvez tenha feito até muito mais para que quando acontecesse ela estivesse o mais longe possível de toda a ação. E foi o que aconteceu. Então, quando eles omitiram essas provas, sem descrever quem eram essas pessoas, pelo menos de uma forma em inquérito, sei lá, em processo público, isso ficou muito prejudicado. E a gente se pergunta, ela tinha um namorado em Barcelona. Essas fotos provavelmente eram desse namorado. Quem era esse namorado? Não era qualquer pessoa, porque ela não andava com qualquer pessoa. O círculo social dela era alto. Então a gente pensa que essa pessoa poderia sim ter influído bastante para que nada tivesse acontecido com ela, mas talvez não tenha durado tempo suficiente para ajudá-la aí a longo prazo, porque em algum momento faltou dinheiro. E quando faltou dinheiro, ela começou a aplicar golpes, porque o que ela fez com a Ana Maria no começo eram golpes, até que depois ela acaba, então, em um crime, né, que leva a pessoa, enfim, a passar muitos e muitos anos na cadeia. Ela tirou a vida. Eles provaram que foi ela que armou toda a cena. Inclusive, eles encontraram na casa dela uma garrafa de cloroforme. Nem sei se eu cheguei a comentar isso, mas encontraram, que foi o que ela teria utilizado para desmaiar a amiga. Então não adianta, a mulher ela era uma pessoa que ela pensava o tempo todo em continuar com o padrão de vida, com a visibilidade que ela achava, pelo menos que ela tinha, e ela faria isso a qualquer custo. Aquela moça que perguntou, posso falar? Ela provavelmente tinha uma teoria, uma tese, ou até sabia, porque o Manolo pode ter mostrado, pode ter contado, essas pessoas eram amigas pessoais dele, ele poderia ter mostrado uma das fotos. E saber quem era a pessoa, ou ter dito, olha, ela está com fulano de tal, porque ele poderia ser uma pessoa até mais conhecida do que a gente imagina, só que não é dito no documentário, porque talvez aí devido, né, a todas as movimentações que foram feitas pelo lado da Andy, eles fizessem isso e tivessem que encarar um processo feio. E aí o documentário termina assim, com essa incógnita, e por isso ela é a mulher que fez o crime perfeito, mas mais uma vez a gente está vendo que não é bem perfeito, né? Pelo que eu entendi, a Andy tem uma história bem conhecida, tá? Ali em Barcelona, na Espanha, porque eles falam dela como se fosse assim, nós, mesmo que a gente não consiga justiça, porque querendo ou não, ela só ficou presa porque eles conseguiram provar que ela fez algo contra a vida da Ana Maria, e isso a colocou na cadeia. Se não fosse isso, ela estaria solta. Inclusive, é colocado no documentário que meses antes desse documentário vir a público, ela tinha sido presa novamente. Como presa novamente se ela estava presa? Pois bem, ela estava num regime assim, ela estava saindo às 8 da manhã, voltando às 8 da noite. Ela percebeu essa situação e ela já estava matadores de aluguel. Ela estava com essas pessoas tentando tirar a de uma outra pessoa, eliminar uma outra pessoa. Então ela estava com pessoas profissionais para fazer isso. Só que a polícia conseguiu descobrir essa situação toda e provavelmente ela vai responder por isso. Se ela não responder, em 2027 ela vai estar livre. Não é dito quem era a pessoa, qual foi a situação, como foi a situação.
Será que isso indica que podemos ter mais episódios dessa série ou até mesmo uma segunda temporada? Não sei. E isso só mostra pra gente que depois de todo esse tempo, nós estamos no ano de 2025, tudo basicamente teria começado em 1996 com o Juan e ela ainda está fazendo a mesma coisa. Tudo começa com um golpe, com fraude e depois termina em eliminação. E esse é o modus operandi dela. Não adianta, vai passar o tempo e ela vai continuar agindo desse jeito. Eles também dizem que a filha não quis se pronunciar, não quis falar no documentário, nem a Indy, nem os advogados, ninguém. Muitas pessoas quiseram suas identidades protegidas. As polícias, as respectivas polícias, também não quiseram falar no documentário, então foi um documentário cercado de muito mistério, parece que de muito medo, as pessoas não queriam falar no documentário, e isso acabou chamando a atenção dos produtores e eles decidiram levar à frente. Mas eu digo para vocês que o que não é dito nesse documentário tem muito mais sentido do que o que é dito. É muito importante, se você for assistir, prestar atenção nas imagens, por isso que deu muito gosto trazer essa série para vocês, porque tem muito ainda para vocês descobrirem. Se vocês assistirem, tudo isso que eu contei para vocês vai fazer um sentido ainda maior. Vocês vão conseguir materializar aquilo. Então eu achei muito bom o documentário, da abertura a todo o esquema que eles fizeram, a jogada que eles fizeram. Eles contam tudo isso de uma forma diferente. Então eles vão até 1996, depois parte para 2008. Claro, tem suas falhas, tem suas falhas. O que eu consegui entender é que esse foi um documentário editado. Como ela entrou lá com o direito da imagem e tudo mais, eu acredito que muitas coisas ali eles editaram. E eles deixam claro que eles estão fazendo esse documentário porque em 2027, as pessoas que participaram, ela iria para a rua, tá? Ela iria para a rua, porque a gente não sabe se ela não vai responder por uma outra situação, mas a questão é, eles querem que as pessoas saibam quem ela é, uma vez que ela mudou o seu nome e também a sua aparência física. Ninguém tem a menor ideia. Então eles deixam um alerta. Se você encontrar com a Andy, se você souber quem ela é, fujam dela, porque ela é uma pessoa que é perigosa, não tem limite. Então eles querem mostrar nesse documentário tudo isso, só que acontece que eles não podem mostrar. Então eu acredito que a primeira vez que o documentário sairia, vamos colocar assim, tinha muito mais imagens da Andy, talvez imagens um pouco mais modernas, talvez com ela já um pouco mais atualizada, e talvez tenha sido isso que eles editaram. Então no final eles colocam como se fosse uma atriz. Quando eles dizem que ela mudou o nome e identidade, a gente percebe que os cabelos que não eram loiros estavam loiros e no julgamento ela tinha cabelos pretos, escuros. E depois a gente percebe que ela deu a entender que ela está loira, tá? Então a gente já viu ela ruiva, morena, loira. Será que é o tipo de coisa que a pessoa tem uma ligação e fica marcado, como por exemplo Richthofen? Toda vez que você escutar esse sobrenome, você vai lembrar do que aconteceu e talvez a sua vida acabe ficando um pouco prejudicada. A Netflix vai dar pra gente uma visão. Você que mora próximo, conhece essa história de mais perto, provavelmente tem outra, né? Se você acompanhou esse caso à época que aconteceu, principalmente ali de 2008 para frente, possivelmente você sabe aí o que pode ter acontecido de uma forma um pouco mais próxima, o que faz com que a gente entenda aí algumas coisas. E também fica a minha dúvida permanece. Como ela vivia até o momento em que ela encontrou o Juan, porque a vida dela era de alto padrão, mas diferente do que o Juan praticamente ali faleceu acreditando, ela não era filha de um aristocrata, ela não era filha de um magistrado, ela era uma pessoa que fingia ser isso. Ela teve um casamento de mentiras, rapidamente teve um filho e as coisas aconteceram dessa forma e ela ficou com o que era do Juan e nem se deu ao trabalho de, na lápide, escrever o sobrenome dele da forma correta, tá? O último sobrenome dele está escrito errado. Então, coloca aqui nos comentários se você mora, né, na Europa, se você ouviu falar desse caso, ou até mesmo passou, sei lá, no Brasil em 2008 e vocês souberam de alguma coisa sobre essa moça, sobre essa Andy, porque parece que foi uma coisa que chamou a atenção, principalmente pela versatilidade de picaretagem dessa senhora, porque essa senhora realmente tem uma história e tanto. Bom, coloquem aqui nos comentários e também, se quiser, assistam aí, já fica a dica pra vocês. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo. Vai demorar pra editar, então não fiquem bravos se sair tarde. E até o próximo vídeo.